Boa noite, meu irmão Yonder. Estamos aqui continuando, né, com o projeto Rebecas da Monte Castelo. E vamos aqui à nossa primeira pergunta. Qual o motivo do irmão ter entrado na maçonaria e qual o motivo dele ter escolhido a Monte Castelo? Boa noite a todos. Respondendo a sua pergunta, eu preciso historiar um pouquinho. Eu entrei para a maçonaria muito mais por insistência da minha esposa, que ela tinha uma previsão de que eu era um camarada que trabalhava muito e que fazia pouco relacionamento social. E ela achava que eu ia ficar velho e não ia ter muito contato para conviver na velhice. E aí ela começou a insistir, vai procurar uma maçonaria, ver como é que entra e tal. E um dia meu irmão de sangue, chamado Jorge San, esteve lá em casa, e no meio de um bate-papo insignificante, surgiu de que ele tinha sido maçom. E aí a gente pegou esse gancho e para pedir a ele, falou, então me bota na maçonaria aí e tal. Aí nós viemos a descobrir que ele tinha sido da Monte Castelo, porque ele era funcionário da Varig, e o Trajano, que era muito conhecido, muito amigo dele, tinha levado ele para Monte Castelo, mas que ele tinha saído já, porque não estava conseguindo compatibilizar os horários de trabalho com a frequência da Monte Castelo. E aí nós pedimos a ele pediu ao Trajano, conversou com o Trajano para me indicar para a loja. Por que a Monte Castelo? Porque ele era da Monte Castelo e o Trajano era da Monte Castelo. Muito isso. Bom, muito bom, tá certo. Então, meu irmão, a segunda pergunta aqui. Quem foi o seu padrinho? E fale um pouco sobre ele. Bom, meu padrinho foi indiretamente o meu irmão de sangue, chamado Jorge San. Ele tinha sido chanceler da Monte Castelo. Mas ele não pôde ser o meu padrinho oficial, me indicando na loja, porque ele já tinha saído. Então, ele pediu ao Trajano para me indicar. E o Trajano passou a ser o meu padrinho. Legal, legal. Mas você não precisa falar, né? É o cara que Sim, tocou a loja há muito tempo. com certeza. E agora chegou o momento do irmão nos contar uma história marcante que ele viveu na Monte Castelo. Eu tenho uma história marcante, mas alguns detalhes me fogem, mas eu vou contar. Eu não tenho certeza se eu era o venerável ou se estava exercendo outra função. Tinha um rapaz chamado Robson, que era aprendiz, e trabalhava no Carrefour. Mas ele e o outro amigo dele entraram para a loja, mas depois rapidamente foram transferidos do Rio de Janeiro para Brasília, pelo Carrefour. E o Robson já estava no tempo de passar companheiro. Então foi marcada a data, contatos com ele por telefone e tal, e marcamos uma data para que ele viesse, que era compatível para ele poder vir ao Rio para ser elevado a companheiro. Na data marcada, caiu um temporal e o Robson estava no aeroporto de Brasília para pegar o avião para vir para o Rio de Janeiro e cancelaram o voo dele. E aí ele contando a história depois que chegou, ele foi tomar um café desesperado, porque era uma coisa do sonho da vida dele, passar companheiro para poder chegar à Besta. E ele foi tomar um café, aí de repente do lado dele para um camarada com uma pastinha com o símbolo da maçonaria. E ele contou para a gente essa história, que muito sentido foi conversar. Falou com o rapaz, eu tinha... então você é da maçonaria? O cara falou, sou assim e tal. Aí ele contou, eu tinha marcado hoje para mim ser companheiro, mas o meu voo foi cancelado e eu não consegui outro voo para vir. Aí o cara falou, não, isso não tem problema, você vai chegar no Rio para ser companheiro. O camarada era da tripulação de outro voo que vinha para o Rio de Janeiro. Botou ele sentado na cabine
que o voo estava lotado, e chegou ao Galeão. Chegou ao Galeão, um temporal incrível. Ele não sabia o que fazer, agradeceu o irmão e tal. E a gente na loja, todo mundo desesperado, passando a hora, quase 8 horas, ele não chegava, não dava notícia, não tinha celular ainda na época. E a gente na dúvida, cancela a sessão, não cancela a sessão, espera mais um pouco, deixa para lá, faz uma sessão de... Ninguém sabia o que fazer. Ninguém tinha informação suficiente para se tomar uma decisão. Daqui a pouco chega o Robson todo molhado para a sessão. Aí foi uma satisfação geral, fizemos a sessão, o Robson foi levado a companheiro, e isso me deixou uma marca muito profunda do que é a maçonaria. Então, o Supremo Arquiteto do Universo agiu de todas as formas possíveis para que o cara pudesse chegar à loja e ser elevado a companheiro. Isso me deixou muito marcado. Várias coisas já aconteceram na minha vida que são resultados da maçonaria. Um dia, ele foi levado a companheiro nesse dia, normal. Uma outra história que eu tenho, essa é familiar. A minha esposa estava com um carro... Eu sempre usei plástico da maçonaria nos carros. E a minha esposa estava com os meus 2 filhos no carro, parada no posto, abastecendo. De repente, o carro morreu e não pegava mais. Daqui a pouco apareceu um camarada que ela não sabe de onde, mandou abrir o capô, ela abriu, o cara viu, não sei o quê, testou, aí tirou a bateria do carro, botou outra bateria no carro, nova no carro dela, e mandou ela embora para casa. Ela falou, mas não tem dinheiro para pagar? Não sei o quê. Não. Seu marido não é maçom? É. Então, pode ir. Manda ele me procurar aqui no posto quando ele puder para a gente resolver. Não perguntou quanto era, não falou quanto era, botou uma bateria nova no carro e mandou ela ir para casa. Porque o marido dela era maçom. Então, essas coisas, essas ocorrências, me deixaram muito felizes. E é um estilo de vida que só sendo maçom você consegue ter. Tá certo, essas duas são as histórias marcantes. Muito bom. Essas ocorrências, essas duas que eu contei agora, pergunta. são que me levam a estar até hoje na maçonaria. O que levou o irmão a ter tanto tempo na Monte Castelo? Uma das coisas que eu contei significou na última sessão que nós tivemos juntos, na vida do irmão, foi o aprendizado que eu já tive durante a minha vida maçônica. Quando eu entrei para a maçonaria, eu já tinha 46 anos de idade. Eu já não era mais novinho, já exercia um cargo bem alto no Banco Holandês Unido. Eu era o gerente geral da parte operacional de todo o Rio de Janeiro. E acostumado a ter reuniões muito, muito, muito frequentes. E uma das coisas que eu não sabia e que eu aprendi na maçonaria foi a ouvir. Quando o aprendiz não fala e eu era aprendiz e tinha que ouvir, sem estar pensando no que responder, sem estar pensando no que contestar, sem estar pensando no que perguntar, eu comecei a aprender a ouvir. Isso me valeu muito nas reuniões que eu participava do meu trabalho, porque eu comecei a me libertar de totalmente da prévia da reunião, né? Da participação efetiva, prestando atenção no que eu ouvia e entendendo muito melhor tudo o que eu ouvia. Todas as colocações dos meus subordinados quando a gente participava das reuniões. E eu sou muito grato por esse aprendizado.
e por outros aprendizados que eu tive durante o tempo que era aprendiz, principalmente na apresentação de trabalhos. Eu acho que isso nos torna muito desenvolto na apresentação e na participação em reuniões. É muito gratificante esse aprendizado quando você começa a usar, mesmo que sem ter sido planejado na tua vida profana. Primeiro, eu demorei a ser venerável 10 anos, se eu não me engano, porque os irmãos mais antigos me achavam de a pavio quinta curto. Pergunta é falar qual a Então, aprendizagem quando que o chegou a irmão minha teve vez, como colocaram o venerável na Trajano loja por Monte mais 2 Castelo. anos para o meu pavio aumentar um pouco, porque eu trabalhei em banco muitos anos, então eu tinha um rigor do perfeccionismo. E aí eu reclamava quando acontecia coisas e tal, e o pessoal achava que eu tinha que ser muito mais complacente. E, por isso, eu tive que... Quando eu assumi a venerância, a minha grande proposta foi não mudar nada, seguir o que vinha sendo feito. Então, foi isso que a gente fez. Administrativamente, foi uma continuidade. Não teve nenhuma novidade, nenhuma mudança nos critérios que a loja já vinha adotando nas gestões anteriores. E eu comecei a ter que aprender a ter paciência, inclusive para ouvir alguns irmãos que pediam a palavra para falar abobrinha, na minha opinião, claro. Uma vez eu, conversando com o Trajano, vinha caminhando pela loja, o Trajano ia para o meu escritório para a gente se encontrar, para ir caminhando para a loja. E aí falei com ele: pô, esses caras ficam falando abobrinha, vou dar uma marretada, vou mandar calar a boca. Ele falou: você é maluco, meu filho? Você tem que ter paciência. Cada um tem que falar o que quer falar. Todo mundo fala o que quiser, não tem nada disso. Você não pode censurar ninguém. Aí eu percebi que a minha atitude era uma atitude de censura, que eu não gosto de censura. Mas, involuntariamente, eu queria ser censor. Aí foi esse um grande aprendizado que eu tive. A gente não tem que cercear a palavra de ninguém, mesmo que o cara esteja falando contra a nossa vontade. É isso. Essa aprendizagem, quer dizer, que a gente aprende sem saber que está aprendendo, né? Aprende a ouvir sem saber que está aprendendo a ouvir. Às vezes até revoltado, por que não pode falar? Por que eu aprendi e não pode falar? E muitos irmãos defendem essa situação sem prestar atenção de que isso é um aprendizado valoroso. Então, eu sou muito adepto e favorável à proibição do aprendiz falar, porque, no fundo, o grande aprendizado que é esse, ouvir o outro falar sem você se preparar para responder, para questionar, para perguntar, é muito importante quando o irmão participa de reuniões na vida profana. Então, esse é o grande aprendizado. E, fora isso, o aprendizado quando você pode fazer a apresentação, pode errar à vontade, você sabe que não vai ser criticado, e você tem a liberdade de apresentar, e você vai aprendendo, vai acumulando experiência em apresentação para usar na vida profana, sem saber que está acumulando experiência e sem saber que está aprendendo. Eu acho que era só uma graça sem grande significado. Para o irmão, o que o inesquecível Osias queria afirmar ao fazer a analogia de que a Monte Castelo era como uma Rebeca, desejada por tantos. Eu não posso dizer que
Agora é a que é um última exemplo. pergunta, Mas meu a irmão. mensagem que eu deixo para os irmãos, Qual a mensagem todo o tempo vago, que o irmão gostaria de leia o deixar ritual. aos outros Até irmãos hoje, mais eu novos leio o da Monte ritual de Castelo? aprendiz. E qual a Já vou fazer 30 expectativa anos que o irmão Yonder de tem Monte Castelo, da mas Monte até hoje Castelo eu com 100 leio o anos? ritual de aprendiz. Eu leio a Constituição. Agora mesmo, não sei se ontem, hoje, o nosso venerável mestre Jorge Tadeu mandou o RGS, um novo RGS. E eu já comecei a ler. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda de ler no celular, ele está no celular, mas já passei para o meu e-mail, vou imprimir para poder ler. Até hoje eu tenho, para mim é um desafio. Eu leio várias vezes a Constituição, leio várias vezes o RGF, leio a legislação eleitoral, leio a legislação que fala da concessão para os irmãos. Então, isso tudo, eu acho que, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar, é que os irmãos leiam o material maçônico. Para nós, é muito, muito importante. Isso te dá uma sapiência de vida na maçonaria. Você tem muito mais tranquilidade para saber o que é de direito, o que é teu dever, o que é dever da loja e o que é direito da loja. Eu acho, minha recomendação a todos os irmãos, leiam o material da maçonaria. Antes mesmo de ler um livro para ver a parte filosófica, leia a legislação, leia a Constituição, o RGF, leia todas as outras leis que fazem parte. Você vai estar se preparando para o teu futuro brilhante como venerável mestre. E o que eu vejo na loja Monte Castelo, 100 anos é os 50 anos vezes 2. É o dobro do que nós estamos hoje. Muito bom, meu irmão. Se o irmão quiser olhar para a câmera e falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem, pode olhar aí. Eu quero dizer aos irmãos que o ano que vem eu faço 30 anos de Monte Castelo. Eu tenho muita felicidade de participar dessa loja. E como eu disse, eu tenho muita alegria de poder ir à sessão presencial. Apesar de toda a pandemia, fico muito feliz quando posso ir à sessão presencial. Agradeço muito o convívio com todos os irmãos da loja e por tudo que eu aprendi e usei na vida profana da loja Monte Castelo. Muito obrigado a todos. E um tríplice fraternal abraço. Muito bom, meu irmão, muito bom. Agradeço aí pelo tempo, tá? Pelas respostas, pelo aprendizado e pela história, né? É isso aí. Registro histórico. Registro histórico. À disposição. Ok, obrigado. Boa noite para todos.